Estamos chegando no programa Fala a Verdade para 11 cidades, ao vivo, pelo canal NET, pela Cabo NET, hoje com dois convidados. Ao meu lado está aqui Gurupi Martins, meu companheiro de sextas-feiras. Muito obrigado, Gurupi. Muito obrigado, Nilson, mais uma vez pelo convite. E hoje eu tenho certeza que teremos dois temas muito importantes. Excelente pelos nossos convidados. Primeiramente, vou falar do desembargador Franco Cocuza, professor de Direito, foi diretor do Fórum, mora em Osasco há muitos anos. Boa tarde. Boa tarde, Nilson. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Gurupi. Boa tarde, telespectadores. É um imenso prazer estar aqui na TV Osasco e poder falar sobre um tema extremamente interessante, que é tema novo, mediação e arbitragem, e atender os telespectadores. A seu lado está o doutor Eliel de Carvalho, advogado especialista em Previdência Social. Boa tarde, doutor Eliel. Seja bem-vindo também ao nosso programa. Boa tarde, Nilson Martins. Boa tarde, Gurupi. Quero agradecer pelo convite de estar aqui na TV Osasco, no programa Fala a Verdade. Quero também cumprimentar o doutor Franco Cocuza, que foi juiz aqui em Osasco, desembargador, professor de Direito, mestre aí na área de Direito. É um prazer estar ao seu lado, doutor Cocuza. Muito obrigado. Nós temos o nosso WhatsApp, que você pode mandar perguntas para ambos os convidados aqui, que é 95893-5075. Está aparecendo aí na tela, 95893-5075. Gurupi, temos dois convidados. Começamos com o Franco Cocuza ou com o doutor Eliel? O que você acha? Previdência ou falar sobre arbitragem? Os dois temos com certeza. Antes um pouquinho, deixa eu vender meu peixe aqui. Eu trabalho nesse jornal aqui, o Correio Paulista, né? Sabe? Tá aqui o jornal hoje, Correio Paulista, dessa sexta-feira. Na página 5 está lá a coluna em off, política e companhia, tá certo? Então, vai às bancas e pega o jornal, que ela tá muito boa hoje. Tá te chamando lá do lado, lá para o seu diretor, quer falar com você. Vamos lá, vamos começar a nossa entrevista então. O programa ao vivo é assim mesmo, tá certo? Que é muito legal fazer programa ao vivo, que é tudo mais autêntico, não é verdade? Muito bem, é verdade. É isso aí. Vamos falar sobre esse primeiro simpósio regional, a arbitragem e a mediação de conflitos no novo Código de Processo Civil Brasileiro. O senhor me trouxe esse encarte aqui, esse cartaz aqui, tá certo? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Esse simpósio regional é iniciativa da UAB de Osasco, o doutor Carlos Laurenti, que é presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem, entrou em contato e aí resolvemos organizar esse simpósio, ainda com a participação da Associação Paulista de Magistrados e com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados. Então vão participar duas juízas, a doutora Viviane vai falar sobre mediação internacional, a doutora Herta vai falar sobre a mediação, a nova lei de mediação, a lei 13.140, e o novo Código de Processo Civil. E eu vou dar uma explanada geral sobre a arbitragem no Brasil e as perspectivas de auxílio ao Poder Judiciário. O senhor pode repetir a data, por favor? Será agora amanhã, dia 12, sábado, na OAB de Osasco, fica na Avenida das Flores, ao lado do Fórum, das 9 horas da manhã até as 13h30. A inscrição é pelo site da OAB ou pelo telefone e é praticamente gratuito, né? Porque tem que levar 1 quilo de café. Nossa, que bom. Que é doado tal, para entidades. É uma iniciativa muito boa da OAB de Osasco. Então, de parabéns, doutor Libânia, doutor Carlos Laurenti. Um grande abraço à doutora Libânia, nossa amiga. O senhor está criando também o Conselho de Câmara de Reconciliação, né? De julgamento arbitral. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Mesmo. Eu tive uma longa trajetória no Poder Judiciário, com 32 anos de magistratura, e percebi que o Judiciário atualmente, já há muito tempo, mas atualmente está numa crise muito grande, porque as demandas são intensas e não existe perspectiva financeira do Estado em poder dar conta de dar recursos ao Judiciário para aumentar o número de pessoal, a fazer investimentos e atender a demanda. Então, a arbitragem é uma grande solução, e agora que estou aposentado, fui juiz de Osasco há muito tempo, trazer a Câmara Arbitral... Falar quantos anos o senhor ficou como juiz de Osasco? Fui juiz de Osasco 10 anos, de 1984 até 1993, depois eu fui promovido para São Paulo na vara da Fazenda Pública, passei lá um período como titular da 4ª Vara, depois fui juiz de Parelheiros. Fiquei 11 anos em Parelheiros, cuidando lá daquele povo maravilhoso, carente, mas um povo assim ótimo. E depois fui promovido para o tribunal, em 2005. Permaneci no tribunal 8 anos,
na 5ª Câmara, fui presidente da 5ª Câmara durante 5 anos, fiz parte também do órgão da turma especial, que julgava os conflitos entre as câmaras, e aposentei em 2013. Depois montei um cursinho aqui em Osasco, FC Franco Cusa Cursos Jurídicos, continuo lecionando no Unifiel e agora vamos ingressar montar a Câmara, que deve estar funcionando já no próximo mês, para tentar ajudar os colegas, não só de Osasco, como da região, né? Você já perdeu a conta quantos advogados que já foram seus alunos? Ao lado aqui, ao seu lado, teve um aluno aí. Né? Isso mesmo. Não só o dono da TV, o dono da TV foi meu aluno também. Ah, é? Paulo Continho foi meu aluno, telefonou. Foram muitos, né? Estou lecionando na Unifiel há 25 anos. Ótimo. Então, deve ter uns mais de 5 mil advogados. É certo. Vai lá, Doutor Cocuza, só tem uma análise aqui que eu não fiz que eu achei muito importante para só explicar o que vem a ser o tema de hoje. É de Aristóteles a frase: o árbitro visa a equidade, enquanto o juiz a lei. Por isso que o árbitro foi criado, para que a equidade seja aplicada. Aí o senhor continua. Uma coisa é um julgamento, uma outra coisa é uma arbitragem. O senhor diz que quando a pessoa vai para o julgamento é perder ou ganhar tudo, enquanto na arbitragem você tem tudo ou não perder tudo. Como que é essa frase? Me explica. Olha, a questão é a seguinte, o juiz ele é fiel à lei, o juiz ele é um cumpridor da lei. Friamente. Friamente. E o árbitro, ele tem toda a perspectiva de poder extrapolar e utilizar a equidade, se as partes assim desejarem, as partes que elegerem um árbitro. E o que vem a ser equidade? Equidade é a humanização da legislação. Não é a legislação como 2 mais 2 são 4. Pela equidade, 2 mais 2 pode ser 5. Por quê? Porque a tentativa do árbitro é sempre tentar chegar a um meio termo, a uma conciliação entre as partes, e se for necessário ter um julgamento arbitral mesmo, com coleta de provas, pela equidade é possível você trazer um lado humano na situação, certo? Não só a aplicação fria da lei. Um exemplo que eu dou o juiz do criminal, ele julga os processos criminais conforme determina a lei. No tribunal do júri, a Constituição estabeleceu que os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelos seus pares. Então, quem julga no tribunal do júri são os jurados, que são pessoas leigas do povo. E os jurados, eles ouvem a defesa e a acusação, e eles julgam segundo os ditames da justiça, enquanto o juiz julga segundo a lei. Traduzindo, vamos entender que hoje a pessoa mais simples, ela é difícil a lei, ou pelo menos você buscar a justiça. Isso vai facilitar a justiça na sua totalidade ou não? Facilitar de que maneira? A arbitragem vai facilitar, vai possibilitar auxiliar na justiça, porque é um novo caminho que pode ser seguido. Então, veja só, se você... Deixa mais ágil, né? Muito mais ágil. As pessoas, vamos falar a verdade. As pessoas reclamam do Poder Judiciário. Tem que o Poder Judiciário é moroso, é lento, tem recursos. E por que acontece? Porque o juiz ele tem milhares de processos. Então, por mais que ele tente, ele não consegue de cuidar individualmente, com o carinho necessário, vamos dizer assim, de um processo. Ele cuida de uma massa de processos. Enquanto que na arbitragem a quantidade de processos é mínima. Ou seja, é muito mais fácil, a própria legislação possibilita a flexibilização de conversa das partes estabelecerem qual a legislação quer utilizar. Se quer julgar só conforme uma lei, até, por exemplo, nas relações comerciais, você pode vamos usar só os costumes nessa área comercial, enquanto que o juiz ele usa a lei a princípio. E quem tem direito a esse tipo? Qualquer pessoa pode utilizar a arbitragem. A arbitragem é utilizada por pessoas maiores, capazes, e ela vai se limitar ao patrimônio disponível. Ou seja, aquilo que é patrimônio indisponível, a pessoa não pode utilizar na arbitragem. Vamos dar um exemplo, se tiver um menor com interesse em valor econômico, que está numa demanda, aí é só o Poder Judiciário que pode fazer. Tá certo. Então, se tiver Pois não, Nilson. Não, pode continuar. Se tiver um probleminha com o Nilson, eu só falo, vamos, Nilson, vamos acertar algo com... Eu acho que muito se tiver um probleminha, porque... eu espero que vocês não tenhem, porque me parecem muito amigos. Graças mas a Deus, não. Se tiverem, pode, por exemplo, eleger como árbitro. Quem pode ser eleito como árbitro? Qualquer pessoa maior e capaz. Tá. Qualquer pessoa maior e capaz pode ser eleito. Não precisa ser advogado, então? Não precisa ser advogado, não tem exigência nenhuma. O novo Código de Processo Civil, ele vai adotar muito a mediação e a conciliação.
novo Código de Processo Civil, entra em vigência em março do ano que vem. E lá foram estabelecidas algumas regras para mediador judicial. Então, a pessoa tem que ser formada, com 2 anos de formada, tem que ter feito um curso especializado em mediação e arbitragem, sob coordenação do Conselho Nacional de Justiça. Mas na atividade particular... Isso? E tem um custo ou não? Olha, o custo não é mais do que o custo que você vai do judiciário e você computar os advogados, computar a perícia, não é nada mais do que isso. E tem validade de lei, é isso que... A sentença arbitral, ela vale exatamente como a sentença judicial. E tem uma grande vantagem da sentença, para ser proferida a sentença arbitral, as partes podem estabelecer qual o prazo. Então, as duas partes, por exemplo, elegem um árbitro e falam, queremos essa sentença em 4 meses. O árbitro tem que dar sentença em 4 meses. Enquanto a sentença judicial, infelizmente, como o juiz tem uma demanda muito grande de processo, pode demorar muito. A sentença judicial é submetida a recurso. A sentença arbitral não tem recurso. É uma sentença definitiva. Tá certo. Doutor Eliel, o senhor é especialista em Previdência Social, eu vou fazer uma pergunta e gostaria que o senhor fizesse uma comparação. Vou fazer uma comparação para que você possa me responder. Atualmente, a Previdência Social está mais difícil para o cidadão requerer aposentadoria, assistência, do que antigamente? Parece que antigamente era mais fácil, hoje está muito mais complicado uma pessoa aposentar, está pedindo mais documento, mais provas, é isso? Nilson, a sua pergunta é muito boa. O que a gente tem notado? Nós temos notado que o funil está apertando, vamos dizer assim, para a pessoa conseguir o benefício. Hoje as perícias, tanto médicas, as exigências são... Hoje você leva um laudo médico, às vezes o médico lá nem analisa direito, ele não confia naquele laudo, ele quer mais provas, né? Então hoje você vê muita gente incapacitada para o trabalho que tem alta no INSS. E um problema grave, Nilson, que eu tenho notado, as pessoas vão para a Justiça Federal, que aqui em Osasco tem a Justiça Federal, que para tratar dos casos, né, contra a Previdência. Quando a Previdência nega, quando a Previdência dá alta, né, no benefício. E na Justiça Federal, a maioria dos casos que a gente vê, as pessoas vão lá, faz a reclamação oral, né, e aquilo vira um processo, e elas litigam ali, elas sem advogado. E o que a gente tem visto? A pessoa tem um laudo médico, ela não sabe analisar esse laudo médico, discutir. Por que ela perdeu, às vezes, até o laudo médico também na Justiça Federal, onde é nomeado um médico para reavaliar a situação delas. E depois tem uma sentença que elas também não sabem avaliar o teor daquela sentença. Então, o que a gente tem notado? Como a Justiça Federal, eu vejo uma falha, ela aceita que as pessoas litiguem sem advogado, depois elas são prejudicadas, porque não pode mais, o doutor sabe aqui, foi juiz, foi desembargador, ela não pode mais rediscutir a matéria em outro processo. Então a gente vê esta dificuldade, não pode mais voltar ao assunto. O que a gente vê muito no escritório? A pessoa foi lá, você vê que a enfermidade dela, a doença dela é muito grave, mas já foi discutido num processo, e ela não teve o amplo direito às provas, porque ela não é advogada, né? Não teve defesa. E outra coisa, o INSS vai se defender com o advogado. Então eu vejo aí um disparate. É uma discrepância, realmente. Eu vejo isso aí. Isso que a gente condena, né? Devia ser nomeado um advogado para ela, um dativo público, né? Para defender os direitos dela. Então essa dificuldade a gente vê. Além do INSS negar grande parte, né, vamos dizer, dos pedidos administrativos, quando deságua na justiça, muitas vezes ela não tem um dinheiro para pagar um advogado. Ela já está meses sem ganhar nada, né? Sem ter salário. Como que vai pagar um advogado? Ela vai lá, faz a reclamação oral, vira um processo, ela atua nesse processo defendendo a si própria sem ser advogada, e chega no final desse processo, ela perde o processo, e depois que ela vai se dar conta que ela precisava de um advogado. Esse é o que eu vejo que deveria corrigir, né? Nós estamos chegando às perguntas aqui, mas daqui a pouco nós vamos entrar no nosso intervalo. Eu só queria continuar com o doutor Eliel. O senhor, logicamente, atende muito as pessoas que contratam seus serviços para a aposentadoria e até a rural. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para mim agora a aposentadoria rural, como que está funcionando atualmente. Aposentadoria rural. Nós temos um escritório no interior, então ali a gente trabalha muito com o pessoal que trabalha na zona rural ou que teve um passado rural, né? Hoje as provas rurais também não está fácil. Por quê? A pessoa tem que provar um histórico rural. A vida dela toda, ela nasceu na cidade rural, não é isso? Ela trabalhou, ela tem carteira registrada, tem vínculo urbano, não é isso? Ela tem
alguém lá que vai E não comprovar. tem como enganar mais, pelo que o Não senhor tem, me não, falou não nos tem bastidores aí, né? Não tem porque, quando ela foi, um exemplo, quando ela foi tirar o título, ela declarou qual profissão lá no cartório eleitoral? Homem. Quando foi se alistar no exército, né? Qual profissão que ele declarou lá quando tinha 17, 18 Já anos? inviabiliza, Quando ele já. estudou na zona rural. Qual profissão que ela declarou que os pais eram, que ela era? Então hoje é feito todo esse passado Quantas vezes histórico da votou pessoa. na cidade onde está requerendo, né? E tem muita gente, Nilson, por incrível que pareça, que sai da cidade de Osasco e da nossa região exatamente para o Nordeste para se aposentar. Então isso vai ficar mais difícil. Tinha muito Já isso está, aí. né? Hoje, eu estava falando ali para vocês antes, tem hoje a tecnologia, a informática, né? Isso hoje a internet, hoje os meios documentários, é tudo registrado da vida da gente. Então eles olham lá, você estudou aonde? Ah, eu estudei em São Paulo. Como que você quer aposentadoria rural lá da cidade que você quer? Então hoje é verificado todo o passado da pessoa. Eu lembro quando foi implantada a aposentadoria, foi regularizada, era simples, bastava apenas alguém que tivesse uma propriedade rural assinar um termo dizendo que trabalhou lá, dava entrada e aposentava. Quer dizer, agora, né, acabou essas facilidades. Né? Eu advogo muito nessa cidade, então o que acontece? Os juízes lá, com razão, não aceitam mais hoje só prova testemunhal. Antigamente é o que você falou, com 2 testemunhas você aposentava alguém, né? Hoje não, você tem que ter indício de prova documental. Então, se não tiver um documento lá, por exemplo, teve um filho lá, a pessoa teve um filho, registrou lá no cartório. Qual que é a profissão que ela declarou como pai? Ela era lavrador, a mulher era dona de casa, então hoje a justiça vai olhar tudo isso aí. Tá então, certo. hoje está mais rígido mesmo. Né? Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes vou passar aí o telefone no WhatsApp, é 95893-5075. Se você quiser fazer pergunta para o nosso desembargador Franco Cocuza, por favor. Se quiser fazer pergunta para o doutor Eliel sobre Previdência, está à disposição. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta ao programa Fala a Verdade, hoje entrevistando o doutor Eliel de Carvalho, advogado especializado em Previdência Social, e o desembargador Franco Cocuza, professor de Direito, uma bagagem formidável. Ô Gurupi, nós já temos algumas perguntas aí, parece que é para o doutor Franco, pode fazer as perguntas. Muita gente já ligando. Vamos ganhar nosso no tempo aí. WhatsApp 95893-5075. Vou fazer um pacote aqui para facilitar. O Mário Ferreira, final do telefone 7496, ele pergunta: arbitragem pode trazer melhoria ao Poder Judiciário? A Carla Nunes, final do telefone 9294, ela: em qual área pode ser utilizada a arbitragem? Já o Felipe Antunes, no final telefone 1799, desde já muito obrigado, ele pergunta: como pode se, como pode se recorrer à Câmara Arbitral? Isso ocorre antes do julgamento. E finalizando com Amanda Carvalho, final do telefone 7496. Uma pergunta da OAB. Se o senhor quiser, o senhor pode mandar ele perguntar de novo, porque eu acho que não dá para... Ela pergunta: por favor, por que há tanta dificuldade para os bacharéis serem aprovados no exame da OAB? As faculdades não dão esse preparo aos seus estudantes? Vou começar pela última pergunta, da Amanda Carvalho. Da Amanda né? Carvalho. E eu posso falar porque nós, além de ser professor há 25 anos de Direito, mais 6 no curso de Administração, nós tivemos um cursinho aqui em Osasco, um cursinho presencial. E o que a gente percebe em sala de aula é que, o primeiro ponto, é que cada vez mais o aluno quer estudar menos. É a evolução tecnológica, com o celular, com isso, com aquilo, é um desinteresse muito grande. Nossa. Cada vez mais a gente percebe que os alunos estão menos comprometidos com estudar. É incrível isso. Então, o que acontece? Durante o curso inteiro, a pessoa vai ficando com menos compromisso, chega no exame da OAB, que está sendo cada vez mais rigoroso, e é bom que seja rigoroso, porque a gente precisa de quê? Precisamos de profissionais bons, profissionais competentes, até para poder defender bem a pessoa acaba não estando capacitada para isso. E aí tem que recorrer a um cursinho, e às vezes o cursinho também, se for muito longo, a pessoa não quer estudar todo o tempo. Então, o conselho que eu dou é que desde o começo da faculdade o aluno leve a sério. O aluno que leva a sério, ele termina, na Unifiel, onde nós lecionamos, chega no 9º semestre, os melhores alunos já são aprovados na OAB. Então, a dificuldade que eu vejo é dos alunos, e o exame da OAB realmente tem sido cada vez mais difícil.
certo? Agora, O Mário Ferreira pergunta, a arbitragem pode trazer melhoria ao Poder Judiciário? isso, acho que são 3 perguntas que acho que dá para responder em conjunto, né? Primeiro, será que a arbitragem cabe em qualquer tipo de justiça para auxiliar? Não, não cabe, certo? Eu tinha um projeto agora da Lei 13.129, onde se pretendia estender a arbitragem também para a área trabalhista. Mas os tribunais trabalhistas, eles não aceitam muito, porque eles entendem que o salário do trabalhador é um direito indisponível. Permite que, assim, de diretores, gerentes, que têm uma remuneração um pouco diferenciada, acessem a arbitragem. Então, na área penal, não é possível usar arbitragem, porque é uma questão da tutela do Estado. Então, nós vamos para o quê? Vamos para a área civil. Na área civil é possível usar arbitragem. Para que tipo de direito? Como eu falei, direitos disponíveis. O que mesmo é um direito disponível? É aquele direito que a pessoa... É o dinheiro que você pode usar para fazer o que você quiser. Vamos dizer mais ou menos isso, certo? Então, o mais fácil, por exemplo, os menores, cai no direito indisponível. E aí as pessoas acessam ao Poder Judiciário e reclamam que a justiça é lenta. E é lenta, como falei no outro bloco, pela quantidade de serviços. É possível acessar uma Câmara Arbitral? Sim. O problema é que tem poucas câmaras arbitrais. Aqui em Osasco tem uma Câmara Arbitral em funcionamento há muitos anos, mas não é tão conhecida. Por quê? Porque o próprio Instituto da Arbitragem, ele não é conhecido. Está sendo divulgado agora, por causa da lei que foi aprovada esse ano aqui, a Lei 13.129, e o Código de Processo Civil, que entra em vigência no ano que vem. Vai ajudar o Judiciário? Vai muito, porque se você começa a desafogar o Judiciário com câmaras arbitrais, o juiz tem uma quantidade menor de processo e vai poder se dedicar muito mais a ele. Repete, só a partir do mês de março do ano que vem que passa a ter o Código Civil. O Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil. Que é o Código de Processo Civil de 2015. Atualmente nós temos o Código de Processo Civil de 1973, que permite a arbitragem, reconhece a arbitragem como solução definitiva de um conflito. Só que é importante dizer o seguinte, com a sentença arbitral, termina a arbitragem. Se as partes que participaram, uma delas não cumprir a sentença, ou seja, não pagar o valor devido, a outra parte tem que recorrer ao Poder Judiciário para fazer a execução, mas ele não tem mais discussão sobre o processo. Vai só fazer a execução como se fosse um cheque sem fundo. Seria mais então, ou menos assim. se no primeiro momento ele for para a Câmara Arbitral não resolver, ele pode recorrer. Portanto, a justiça é comum, é isso ou não? Aí se ele optar, se ele fizer o compromisso arbitral, aí ele abriu mão do Poder Judiciário. Aí ele só vai cuidar da arbitragem. Então vamos imaginar o seguinte, 2 pessoas têm um contrato, que seja um contrato de locação, e estabelece nesse contrato a cláusula compromissória, dizendo o seguinte, nós nos comprometemos, se houver qualquer problema desse contrato, a utilizar a arbitragem. Isso chama-se uma cláusula vazia, aberta. E tem a cláusula cheia, que é nós nos comprometemos a usar a Câmara Arbitral X, fazendo propaganda da minha, certo? A minha Câmara Arbitral. Aí só pode discutir esse problema, qualquer problema que der nesse contrato, na Câmara Arbitral. Se ele ingressar em juízo, o juiz extingue, acaba com o processo. Não aceita, portanto. Porque eles abriram mão do poder estatal. E aí, entenderam? Então, vai ter que ser a arbitragem do início ao fim. A execução é que é feita em juízo. Certo? Correto. Doutor Eliel, atualmente está muito complicada a Previdência para a população entender como que funcionam as regras. Uma pessoa que nunca pagou Previdência, ela tem direito a alguma aposentadoria? Olha, aposentadoria não, mas tem os benefícios da Previdência denominado LOAS, né? LOAS é um benefício social que as pessoas, elas podem tanto alcançar a idade, homem 65, mulher 60 anos, também no caso, se elas tiverem deficiência física, problema de saúde grave, né, elas podem invocar esse benefício social que chama LOAS. Existem algumas regras. Quais regras? A pessoa ter um estado miserável. O que é miserável? Uma pessoa não ter ajuda dos filhos, né? Eles vão olhar a renda per capita. O que é renda per capita? A renda familiar. E a renda familiar hoje é muito discutível na justiça. Eles têm entendido até 1/4 do salário mínimo aí. Então, um exemplo. Vamos dizer que tem um casal lá que só um deles recebe um salário mínimo. Aí divide pelo casal, dá a renda de meio salário mínimo. Aí eles vão conseguir esse benefício social denominado LOAS. Né? Então, mas e no caso da pessoa lá atrás ter pago Previdências, 20 anos atrás e 25, pagou lá 5, 10 anos de Previdência, existe uma diferença aí para
Aí já não é mais LOAS? Não tem um limite, né, de recolhimento para aposentar por idade. Teria que ter homem ou mulher, homem ter 65 anos, a mulher 60 anos, eu estou falando da aposentadoria por idade, mas exige um mínimo de recolhimento, mesmo que for lá atrás, 15 anos de contribuições. Tem que ter no mínimo 15 anos para aposentar por idade. Por idade. Fora isso tem que ser porque a LOAS. contribuição já muda, porque a contribuição é 30 mulheres, não é isso? E 35 homens. Agora, por idade, não. Por idade exige um mínimo de 15 anos. E a idade seria? 60 mulheres, né? 60 e 65 mulheres, homens. 65 anos. Agora, atualmente, para se aposentar normalmente, existe uma soma aí de tempo trabalhado e a idade da pessoa, não é isso? Agora foi criada essa nova lei aí. Na verdade, mudou a regra no sentido de não ter o fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? As pessoas se aposentam e esse fator previdenciário que foi criado lá atrás, no governo Fernando Henrique, né? Isso, foi criado o fator previdenciário que faz a pessoa perder de 10% até 30% do salário dela. Um exemplo, eu aposento hoje, eu pago aí sobre 4 salários mínimos, que dá aí por volta de R$ 2.800, R$ 3.000 para eu aposentar. Se eu me aposento lá com 55 anos de idade, como a expectativa de vida no Brasil hoje é 74 anos, então o que vai acontecer? Eu vou perder aí uns 30% do meu salário. Eu que ia aposentar com R$ 3.000, um exemplo, eu perco 30%, vou aposentar com R$ 2.000, R$ 2.100. Agora, com essa nova lei, o que tem acontecido? Criaram ali o fator para homens 95, né, e o fator para mulher 85. Que não é idade, a pessoa fez uma confusão. É a soma da idade com o tempo de contribuição. Soma da idade com o tempo de contribuição. Eu estava até falando aqui para o doutor Gocuz, a pessoa me procurou e falou assim, eu vou ter que esperar ter 95 anos de idade para aposentar. Eu disse, nem meu avô chegou nessa idade. Na minha família teve um caso que veio perguntar para mim. Né? Mas a imprensa divulgou errado, porque ela falava idade, né? Idade. Mas na verdade não é idade, são pontos, né? Então o que são esses pontos? Por exemplo, se eu trabalho 40 anos, e eu tiver, um homem, tiver 55 anos de idade, se você somar 40 anos de contribuição e mais 55 anos de idade, ele vai aposentar, novo até, né? Se ele começou a trabalhar lá com 15 anos, dá essa somatória. Não é um absurdo, né? Então o que acontece? Ele aposenta, ele não vai ter o fator previdenciário. Isso é bom por quê? Porque ele vai aposentar integral, né? Isso ajuda a pessoa. Pois tem uma pergunta já para o senhor. Pois é, Amanda Pacheco, final telefone 1311, muito obrigado, Amanda. Obrigado mesmo pela participação. Ela quer saber o seguinte, para que eu possa me aposentar com teto máximo, quanto tempo de contribuição que eu tenho que participar, ajudar com... Qual o tempo que tem que contribuir para ter é a soma da idade? Qual é o nome dela? Amanda Pacheco. Amanda, é assim, ó, esta lei que foi criada agora, ela vai ter também uma progressão. Então, o que acontece? A lei diz que a partir de 2016 vai acrescer 1 ponto a cada ano, até chegar nos 65 anos para homem e 60 de novo. Vai chegar na mesma coisa daqui 5, 6 anos. Mas no caso dela, se ela quiser aposentar com teto máximo da Previdência, que é R$ 4.800, ela teria que fazer o seguinte, ela teria que ter essa somatória de 85 para não ter o fator previdenciário. Aí precisava saber a idade dela, né, o tempo de contribuição, né, para poder chegar a essa somatória. Para ela não ter esse fator previdenciário, tem que dar a somatória hoje dos 85 pontos. Se não der, não tem condição. Se não der, vai ter o fator. Ou a idade ou a contribuição contribui para isso. Se a idade for... um exemplo, se ela tiver 28 anos de contribuição, para dar os 85, eu não estou aqui bem... Vamos dizer que a Amanda tenha hoje 50 anos de idade. Seriam mais ou menos 57 anos, é isso? 28 com 57 dá 85, é isso? Isso. Então quem começar a trabalhar tarde dificilmente vai conseguir se aposentar, é isso? 57 com 28, aí daria... Mesmo pagando menos previdência, vai alcançar... Vamos fazer hipoteticamente que a Amanda tenha 55 anos de idade hoje. E ela completou 30 anos de trabalho, ela vai aposentar com os 85 pontos sem o fator previdenciário. E ela perguntou aí sobre o teto, ela tem que recolher sobre o teto, né? Porque tem gente que quer aposentar sobre o teto, mas recolhe sobre 1, sobre 2. Faz a média de quanto tempo a aposentadoria? De quantos anos? E a Amanda já falou, ela tem 21 anos. 21 anos. Respondeu agora pra gente. Aí eu vou responder já perguntando. Essa média que eles fazem de salário é de quantos anos? 15 últimos salários? O salário é pego de 90 anos? É pego de 94 para cá. Nossa. Essa conta que a pessoa não entende. Existe até uma briga hoje, por exemplo, eu conheci um cidadão
que de 94 para trás, ele ganhava 20 salários mínimos. E o que aconteceu? De 94 para cá, ele ficou desempregado a certa idade, né? Ele passou a ter um rendimento de 2, 3 salários. E aqueles 20 salários mínimos que ele recolheu no passado, vai contar só o tempo. Perdeu. Mas os salários, perdeu. Mas olha, tem uma boa novidade. Está tendo uma revisão aí, os juízes do Sul principalmente, está tendo uma revisão hoje para pegar todo o tempo de contribuição. Já está sendo isso discutido na Justiça hoje. Eu tenho interesse nisso. É uma novidade isso hoje. Depois é uma novidade deu uma isso parada. hoje. E o Manuel de Almeida, telefone final 1397, ele pergunta: eu estou com um atraso no pagamento do INSS. Eu posso fazer um recolhimento retroativo, doutor? Ele pode sim, desde que ele já era cadastrado no INSS. Pelo que eu entendi, ele já era cadastrado, ele deixou de pagar. Ele tem o carnezinho lá, ele tem o número de inscrição na Previdência. O que ele pode fazer? Ele vai lá na Previdência Social, ou ele pega um contador, vai calcular esses atrasos, ele vai fazer uma confissão de dívida e o INSS parcela isso aí até em vários anos para ele pagar. Existe essa possibilidade. Nilson, temos agora uma pergunta para o doutor. Eu tenho aqui uma pergunta para mim que me mandaram, eu gostaria de fazer. Opa! Dar resposta para o Wagner Marques, final de telefone 9780. Obrigado, Marques, pelo prestígio, até que você está colocando e que gosta do programa. Nilson, gosto muito do Fala a Verdade e gostaria de dar uma sugestão. Um programa com os 3 prefeitos das cidades, Osasco, Carapicuíba e Barueri. Olha, existe uma proposta aqui, desde que veio aqui o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, ele falou que ia conversar com os outros prefeitos, que faz parte do consórcio Oeste, que são 8 prefeitos, para fazer um encontro aqui com os 8 prefeitos para falar sobre o tema saúde no Brasil. Então, parece que estão entrando em entendimento. Na quarta-feira esteve aqui o prefeito de Santana do Parnaíba, né, o Elvis César. Eu conversei com ele a respeito. Os que estão vindo, eu estou perguntando se topam fazer esse encontro. Então, eu acredito que logo não vão ser 3 prefeitos, mas os 8 prefeitos da região. Nós estamos aí ouvindo uma musiquinha aí, que é a música do sinal do intervalo, e nós vamos para o último bloco daqui a pouquinho. Um rápido intervalo e já voltamos. Eu vou falar a verdade, esse último bloco, infelizmente o tempo está correndo demais. Quando o tema é muito importante aqui, olha, voa. Mas rapidinho a pergunta para o doutor Eliel. Rafael, telefone final 5728, ele pergunta para o doutor Eliel: tenho 32 anos e apenas 4 anos de contribuição. Eu vou conseguir me aposentar? Pergunta do Rafael. Ele ainda está numa idade boa, com 32 anos. Vamos pensar que ele contribua aí mais 30 anos, 31 anos, daria os 35 anos ele aposentar aí com 60 e poucos anos, numa idade boa. Ou se ele contribuir pelo menos 15 anos, ele aposenta por idade quando tiver 65 anos. Ele está numa idade que vale a pena ainda contribuir. Doutor Eliel, o senhor falou a respeito da pessoa aposentar e reduzir os salários, reduzir a aposentadoria, o valor da aposentadoria, pelo fato de não manter a mesma regra de se pagar no teto. Aí faz aquele cálculo. Mas o senhor falou aqui nos bastidores que ainda existe uma redução se a pessoa tiver algum problema de saúde, não é isso? É isso mesmo. Tem uma lei complementar muito pouco divulgada. A gente vê isso muito nos nossos escritórios. A lei 142/2013. O que ela fez? Ela reduziu o tempo. A pessoa aposenta homem com 35 anos de contribuição, mulher 30. Ela reduziu o tempo se a pessoa tiver um grave problema de saúde. Se essa lesão pode ser grave, leve ou moderada. Aí, dependendo da quantificação dessa lesão, ocorrerá a redução. Então, tem muita gente que contribuiu com 20 anos e está aí perdida, aí pode aposentar. Tá certo. A Neide Campos, final do telefone 2970, ela informa: recebo algumas ofertas de escritórios para revisão da minha aposentadoria, acusando que houve incorreções nos valores. Isso acontece mesmo ou não, doutor? Olha, Nilson, hoje existe mais de 30 tipos de revisões hoje. Mais de 30 tipos de revisões. E as pessoas ficam perdidas porque ela não sabe quando ela pode requerer essa revisão. Eu tenho que dar uma notícia para elas, o seguinte: ela tem 10 anos só para pedir a revisão. Esse é o problema. Depois que ela aposentou, ela tem 10 anos só. Muitas vezes ela fica esperando, achando que tem que ficar a aposentadoria velha ou antiga para pedir a revisão. Não, qualquer tempo. Inclusive o INSS muitas vezes concede o benefício errado.
Então ela fica esperando, é 10 anos o tempo para pedir a revisão. Tá certo. Vamos ao doutor Franco Cusa. Tadeu Santana, final do telefone 8475. A Câmara Arbitral tem custo ao município? Existe algumas delas gratuita ou não? A Câmara Arbitral particular, ela tem custo particular como uma empresa particular. A nova lei de mediação, 13.140, ela possibilitou à administração pública ter câmaras de mediação entre o particular e a administração pública, mas não montar câmaras por particulares. O novo Código de Processo Civil vai encaminhar isso, o juiz vai começar a encaminhar. Antes do processo ter início, ele vai encaminhar para mediação ou conciliação. E quem eventualmente não tiver recursos para pagar, o juiz vai, por meio de convênios, com a OAB, com a Defensoria Pública, tudo isso, vai cuidar dessa situação. O Aloysio Silva, telefone final 4597, ele pergunta: a arbitragem pode ser utilizada na justiça trabalhista ou não? Eu já respondi agora há pouco. Os juízes trabalhistas, eles entendem, a justiça do trabalho, que o salário do empregado é um bem indisponível, então não estaria sujeito à arbitragem. Existem várias câmaras que fazem esse tipo de conciliação e as partes aceitam e não dá problema nenhum. Mas se eventualmente houver uma discussão sobre a nulidade no tribunal, o tribunal vai acolher a nulidade. Tem outra aqui que eu acho que foge um pouquinho do tema, mais um programa democrático, vamos lá. O Josias Manuel, final telefone 0499. Ele pergunta, uma curiosidade, existe possibilidade de impeachment ou ainda no Brasil ou tudo mudou nas leis desse nosso país? Muito boa pergunta. Não, o impeachment ele é previsto na Constituição, no artigo 85 e 86, as hipóteses do impeachment. Então, se o presidente, o vice-presidente ou os ministros de Estado praticarem algum dos atos enquadrados naquela situação, né, tentar contra a União, a lei orçamentária, tentar contra os poderes constituídos, contra o cumprimento das leis, é possível o impeachment. Como que acontece o impeachment? Em rápidas palavras. Qualquer cidadão pode oferecer a denúncia na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, ele pode até determinar o arquivamento direto, se ele entender que aquilo é só uma questão de birra política, ou se for um fato importante, vai nomear uma comissão e a Câmara vai processar isso. E vai ter que ter um julgamento da Câmara por 2/3 dos seus membros para poder aceitar o impeachment. Ou seja, é muita gente. Aproveitando esse tema, nós estamos tendo a reforma política. Qual a sua análise dessa mini-reforma política? Olha, alguns pontos são importantes, outros eu acho que não tem situação nenhuma. Né? Mas vem a nós. Ontem, mas vem a nós lá, né? Ontem foi noticiado que a Câmara dos Deputados aprovou uma mini-reforma que foi para a sanção presidencial, reduzindo o tempo da propaganda eleitoral. De 45 para 35. Para 35, na verdade, e de 90 para 45. Isso. Eu acho até que não tem problema nenhum. Reduzir o tempo de televisão e o tempo de propaganda. Então, reduz, e é bom, porque reduz o dinheiro do Estado, porque o pessoal acha que a propaganda é gratuita, não é. A propaganda é paga com o nosso imposto, porque as emissoras de televisão, elas fazem o quê? Elas vão abater o período que foi gasto com a propaganda eleitoral. Então, é tanta abobrinha, eventualmente, que se fala, infelizmente, que essa economia para o Estado hoje é bem-vinda, eu acho. Tá certo. Agora, quanto aos outros pontos, são discutíveis, né? Quero agradecer aqui a Maria Solange, olha a importância do nosso programa, olha o que ela colocou, que a Maria Solange, final do telefone dela, que deve ser celular, celular, 7715. Estou assistindo o programa pelo celular, aqui no Shopping do Calçadão, Osasco Plaza, né? Nilson, coloca o microfone aqui no Calçadão para o povo falar a verdade. Interessante, olha que ideia maravilhosa. Boa ideia, muito Nós podemos, se tivesse... colocar o microfone lá, fazer um link no Calçadão para fazer pergunta já seria bom. Imediata aos nossos entrevistados aqui, seria maravilhoso. Obrigado pela sugestão e obrigado por estar nos assistindo, Maria Solange. Continue nos assistindo, que nós vamos ter entrevistas maravilhosas aqui, todas as semanas, 2 vezes por semana, uma vez com o Gurupi, outra vez com o pastor Jackson Visoto, outra hora com o diretor aqui, o Paulo Contim, mas são entrevistas muito boas, o programa cada vez mais vai se aperfeiçoar para mostrar para vocês a qualidade e o interesse de despertar mais interesse cada vez mais. Temos mais perguntas aí? Muita gente ainda ligando no WhatsApp 958935075. Tem uma pergunta aqui, pela lei
13.140, de 26 de junho de 2015. No artigo 2º diz que a mediação será orientada pelos princípios imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, busca do consenso, boa-fé, entre outras. Pergunto, é possível, doutor? Sim, é possível. E, na verdade, esses princípios são utilizados pelo magistrado também. O magistrado, o concursado, ele conduz o processo com imparcialidade, com urbanidade. Foi fixado isso para mostrar que, atendendo o princípio da dignidade da pessoa humana que vem previsto no artigo 1º da Constituição. As partes têm problemas, mas as partes, por trás de cada problema, existe uma pessoa, existe uma família, existe uma história. E essa pessoa tem que ser tratada dessa forma. Então, o mediador... E aí é importante falar a diferença entre o mediador e a conciliação no Código. O conciliador, ele vai ser nomeado quando as pessoas, eventualmente, não têm um histórico anterior. Ou seja, uma colisão de veículos, as pessoas não se conhecem. E o mediador vai ser treinado para atuar nos casos onde as pessoas têm um histórico anterior, ou seja, uma separação entre um casal. Tem toda uma história. Então, o mediador ele vai atuar mais como um psicólogo, como orientador, do que propriamente tentando solucionar o problema, mas mostrar os caminhos. E a ideia são todos esses princípios para nortear um trabalho humanitário. Deixa eu só pegar o endereço de vocês, o seu escritório, para atender quem está nos assistindo, se tiver algum problema, qual que é? Eu estou aqui em Osasco, em frente à Prefeitura, na Aurora Soares Barbosa, 63. E o telefone de lá? Lá é 4376-4635. Temos nosso site também, é só acessar lá, www.elieldecarvalho, estamos lá para também atender as dúvidas dos ouvintes. Doutor Cocuza, por favor. A nossa Câmara, CCJ-FC, Câmara de Conciliação e Julgamento Arbitral, nós estamos em fase final de organização. Ela fica na Avenida Franz Vogel, número 303, 19º andar, sala 1902. É a avenida lá da Unifiel. Isso, em frente ao Unifiel, aquele prédio grande, novo, comercial. O telefone também é 3684-1902. Mas no momento, tem que ter uma série de perguntas aí, as pessoas podem me encaminhar para o meu e-mail, arbitragem.fc@bol.com.br. Teria o prazer em responder todas as perguntas. De novo, por favor. Arbitragem. Agora vai anotar, vamos lá. Arbitragem FC. Arbitragem franco-concusa. Arbitragem FC@bol.com.br. E eu teria prazer em responder, encaminhar as respostas por escrito. Você pode deixar, depois que eu avalio, ambos os casos, telefone, se o pessoal quiser. Com o maior prazer. Liga na TV, que a TV passa os endereços deles, tá bom? Tem mais alguma pergunta aí? Eu acho que já está chegando aí com a gente o telefone, daqui a pouquinho mais. Então, eu vou perguntar ainda sobre a Previdência para o doutor Eliel. Doutor Eliel, nós já falamos sobre aposentadoria rural, aposentadoria, e aquelas aposentadorias de acidentes de trabalho, como que funciona, hein? A famosa aposentadoria por invalidez. A pessoa teve algum problema, né? Lá se acidentou no trabalho, se ficar comprovado que ele está incapacitado, né? Permanentemente e totalmente para o trabalho, ele vai ter essa aposentadoria por invalidez. Se a incapacidade for parcial, e muita gente nem vai atrás disso, ele tem direito ao auxílio acidente. Ele vai receber 50% do salário dele. Se a incapacidade for parcial, ele pode arrumar outro trabalho numa atividade que exija menos esforço físico, que dê capacidade para trabalhar. Muita gente não vai atrás desse benefício, que chama auxílio acidente, que ele recebe 50% do salário dele, mesmo ele tendo outro trabalho, se a incapacidade for parcial. É interessante, muita gente fala exatamente o seguinte: tem o direito e não vai atrás. Por quê? Eu sou que é advogado há tanto tempo. Eu entendo que não é divulgado, né? Não é divulgado os benefícios da Previdência. Não é divulgado. Por exemplo, muito idoso passando necessidade, ele não sabe que tem esse benefício assistencial LOAS, né? Muita gente também com problema de saúde também não vai atrás disso. Deficiente físico não vai atrás disso. Deficiente físico não também vai. não... Tem uma pesquisa aí que diz que a porcentagem é ínfima de pessoa deficiente que vai atrás. Qualquer deficiente tem direito ao LOAS. Se for a deficiência incapacitar totalmente para o trabalho, ele tem direito. Tem direito ao LOAS. Independente da idade. Independente de idade. Sabe que a pessoa fica muito... Ele diz, eu tenho 16, 17 anos de idade, eu não tenho direito porque eu não sou idoso ainda. Mas nesse caso não precisa nem justificar a renda. Não precisa justificar. Não, a renda vai entrar sim. A renda vai porque é o LOAS, né? Se for aposentadoria por invalidez, não. Qualquer cidadão terá direito. E a questão da viúva, tem aposentadoria? Agora tem a pensão por morte, que a lei mudou, né? Algumas regras. É interessante o senhor falar sobre isso. A lei mudou, porque antigamente, por exemplo,
Se a pessoa fosse casada um dia só com a pessoa e a pessoa chegasse a faltar, ele já podia entrar com a pensão por morte. Agora tem a regra lá que tem que ser casado lá 2 anos, tem a regra da mulher lá, da pessoa que tem que ter 44 anos de idade, agora mudou. Se for mais jovem, encerra, né? Depois de Por exemplo, anos. se uma moça lá casar, tinha muito isso aí, a moça casava lá com um idoso lá, um exemplo. Isso acontecia muito isso aí. Ela tinha lá 21 anos, ela pegava a aposentadoria do idoso. Agora não, ela tem que ter no mínimo 44 anos de idade, então mudou algumas regras. E aquela aposentadoria, muitas vezes, da mulher que não se casava porque o pai era militar, tinha uma aposentadoria, aí passava para a filha, que passava para o neto. Ainda funciona isso? O meio militar tem, sim. Então, são regras diferentes, né? A aposentadoria militar são regida por outras regras. Mas hoje já diminuiu muito isso aí hoje. Hoje já passa, por exemplo, só para o filho, não passa mais para o neto. A coisa hoje teve uma redução hoje. Porque a Previdência não aguenta isso aí, né? Tá. A pessoa não casava para ter esse rendimento o resto da vida. Todo mundo fala que a Previdência está falida. Qual a sua análise? Está realmente falida ou não? Porque de tempo em tempo, pessoal, vou me aposentar, doutor Cucuza, porque eu acho que senão eu não consigo mais. Olha, segundo as pessoas que entendem de Previdência, eles dizem que a Previdência arrecada e arrecada muito, né? E a Previdência perde muito dinheiro, sabia? Eu que advogo também muito na Justiça do Trabalho, eles não executam, sabia disso? Não? Como que é? Hã? Previdência paga até para uma construção civil, tem que pagar a Previdência. Se você constrói hoje, você paga sim. Depois tem que tirar o CND lá, certidão negativa de débito. Se a pessoa não recolher lá sobre o metro quadrado lá da construção, ele não consegue essa certidão, né? Fortuna, tá certo. É uma fortuna. O doutor falou que é uma fortuna. Uma construção tem gente aí que paga 30 mil reais, 40 mil reais. E eles falam que tá precisando de dinheiro, tá falindo, tá certo. Ô, Jonas Andrade, final do telefone, 1814, obrigado pela pergunta aqui, olha, ele coloca. Nilson, adianta o prefeito de Osasco acompanhar os desastres da chuva? Não seria melhor agilizar as obras? É porque ele deve ter lido essa matéria aqui do jornal. Olha, que jornal que é esse aqui? Deixa eu ver. Visão Oeste. Prefeitura cria força-tarefa para recuperar a cidade após o temporal. Foi um temporal de terça-feira e o prefeito Jorge Lapa foi vistoriar. Ele esteve aqui, ele falou sobre isso. Nós perguntamos para ele sobre as enchentes do Rochdale, as tradicionais enchentes do Rochdale, e ele falou da obra que está fazendo lá e prometeu, garantiu que essa obra agora definitivamente não vai mais ter enchente no Rochdale e que vai demorar alguns anos para fazer a obra, que é uma grande obra, que vai ter em toda a extensão ali onde passava o Rio Tietê, em volta do Rochdale, né, que virou o Braço Morto depois, vai ter uma urbanização gigantesca lá e que não vai mais ter enchente no Rochdale. Então vamos aguardar, tem paciência. Você vê que não é só no Rochdale que tem enchente em todos os lugares de São Paulo, quando a chuva é muito forte, então vamos ter paciência, tá certo? Temos pergunta aí? Acho que uma pergunta que cabe aos nossos dois convidados, é o Juranoí Garcia. Tem que ser bem rapidinho, nós estamos no final do programa. 3331. Ele quer saber o seguinte, a questão de golpes. Ele fala, em caso de processo de quaisquer espécies, serei sempre notificado por telegrama ou intimação, correto? Aí pergunta, posso receber por e-mail? No caso eletrônico, pode ser um golpe? Só para dizer que nós temos 3 minutos para encerrar o programa. Olha, os meios eletrônicos estão cada vez sendo utilizados mais. Aí a pessoa tem que realmente se precaver e, antes de aceitar uma intimação, conferir se é um golpe ou não. Na verdade, aliás, esses e-mails já trazem vírus, né? Melhor nem abrir. Melhor nem abrir. Por favor, doutor. A intimação, é o que o doutor falou, ainda está sendo feito para o oficial de justiça, ou via postal. Os meios eletrônicos não estão ainda. Né? Sinceramente. A justiça você ganhou um prêmio. Esses dias tem um golpe, aí a pessoa faz, recolhe tanto, né? Isso passou na televisão. Recolhe tanto que você ganhou tanto. Olha, tem que ficar desconfiado. Polícia Federal me intimando a comparecer. E a justiça não vai na casa de ninguém se não for oficial de justiça. Uma pergunta, o governo manda alguma intimação, alguma informação, dizendo, olha, você tem direito à sua aposentadoria ou não é você que tem que correr atrás mesmo? Além de não mandar, ainda dificulta. Olha, o governo quer uma coisa de você. Esqueça a aposentadoria. Só trabalhe, só isso. Só trabalhe. Esse é o lema do governo. Trabalhe muito, 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 que a Previdência precisa de dinheiro. Tá então, certo? Wilson, não adianta explicar. Você imagina a Previdência, a arrecada do empregador, a arrecada do empregado. A Previdência está bem, viu? Não tenha dúvida, viu? Aquilo que eu falei das ações trabalhistas. Pode continuar, já temos a Previdência não vai atrás, sabia? Por exemplo, as causas trabalhistas, há recolhimentos previdenciários. Não tem procurador para executar isso. Vai na Justiça do Trabalho para você ver. Previdência tem milhões e milhões para receber, mas não executa nas ações trabalhistas, porque não tem procuradores suficientes para poder cobrar. Um dia a gente chega lá, né? Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, doutor Eliel de Carvalho,
advogado, especializado em Previdência Social. Muito obrigado. Suas considerações finais, bem rapidinho. Quero agradecer ao Dr. Cocuza, um prazer estar ao seu lado, grande mestre, prazer. Nilson, também o Gurupi, e estamos à disposição, convidar, estaremos aqui, né? Dr. Franco Cocuza, por favor. Inicialmente agradecer a aula sobre Previdência que o meu amigo Eliel deu aqui. Eu tirei muitas dúvidas. Vocês dois vão voltar aqui. Vamos, se Deus quiser. Por favor, já está convidado. Nilson Grupi, muito obrigado. Paulo Continho, muito obrigado. Espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer e estou à disposição, tanto para receber os e-mails, para voltar ao programa. Se Deus quiser, logo vocês vão estar de volta muito aqui. Grupi, encerramos. Um bom final de semana a você, um bom final de semana a todos que estão nos assistindo, aos nossos convidados. Com muita chuva, se Deus quiser. E tem bastante chuva, a previsão de chuva. Eu vou fazer um turismo hoje, eu tinha feito um pacote aí para uma cidade turística aí, eu vou com chuva e tudo torcendo para continuar a chuva lá. Não tem problema, não. Eu não ligo, tá certo? Muito obrigado, Nilson. Então tá, vamos encerrando por aqui, um abraço a todos. Quarta-feira estaremos de volta com mais um programa Fala a Verdade. Fique com Deus, bom final de semana a todos.